Conexão Unicinos. Apoio Monjoá. We give you fashion to be yourself. Olá, hoje é sábado, 19 de outubro. E você acompanha o Conexão Unicinos pela TV e pela FM 103.3. Amanhã, 20 de outubro, é o Dia do Poeta. Por isso, no programa de hoje, vamos falar sobre esse assunto e também mostrar um exemplo de como a poesia pode ser trabalhada em sala de aula. Você fica por dentro da programação da Agenda Cultural. Tem diferentes opções de entretenimento para os próximos dias. Tem também a previsão do tempo para o domingo em todo o estado. E ainda vamos relembrar os assuntos que passaram pelo Conexão nesta semana. Eu sou Gabriela Clemente. Eu sou Joyce Roires. O Conexão Unicinos está começando agora. Fique com a gente. Amanhã, 20 de outubro, é o Dia Nacional do Poeta. E em um país onde grandes nomes da poesia fizeram história, a data serve para homenageá-los e também incentivar o surgimento de novos poetas. E para falarmos mais sobre poesia e poetas, recebemos aqui no estúdio Eliana Pritt, professora de poesia brasileira no curso de letras da Unicinos, e Andréa Zimmer, vice-diretora da Escola Municipal Adolfina Diefenteller, de Novo Hamburgo, que promove entre os alunos o projeto Roda de Poesia. Olá, sejam bem-vindas ao Conexão. Tudo bem? Tudo jóia. Professora Eliana, por que a senhora acha importante que exista uma data especial para o poeta? Eu acho que todas as datas podem ser especiais para os poetas, mas eu acho que é bom lembrar porque a literatura brasileira tem os seus grandes nomes nos poetas, quer sejam do século XIX, Casimiro de Abreu, com Ai, que saudades que eu tenho da Aurora da Minha Vida, Castro Alves, Gonçalves Dias, e também pela constelação de grandes poetas que nós temos na atualidade, né? Então, no século XX e em diante. E, professora, na última segunda-feira foi realizada uma homenagem no Senado em comemoração ao centenário de Vinícius de Moraes, que inclusive é hoje, né? Mas, além dele, quais foram os outros poetas brasileiros que marcaram a época? Assim, a senhora já citou alguns agora, né? Então, eu vou pegar os do século XX, que tem uma grande constelação. Eu acho que talvez, e é difícil valorar isso, né? Mas Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Ferreira Goulart, Manuel de Barros. Falando Ferreira Goulart e Manuel de Barros, acho que os dois grandes poetas vivos no Brasil ainda, né, dessa geração, e tantos outros, né? Então, realmente, é uma revolução que a poesia faz no século XX e que eu vou lembrar do Bandeira falando, né, que ele vai fazer uma dicção muito diferente em relação à poesia anterior, dizendo: estou farto do lirismo comedido, quero antes um lirismo de loucos, de bêbados, de clown, né? Quero fazer uma poesia que seja nova. Então, eu acho que tem uma geração muito grande assim no século XX em diante. E, professora Andréa, na escola onde a senhora trabalha, existe um projeto que trabalha a poesia com os alunos, né? Conta pra gente, então, como é que funciona esse projeto. Isso. Pode falar, professora. Esse projeto existe há 4 anos, tá, na escola. Ele funciona com os alunos desde os 5 anos até os alunos da 5ª série. Então, funciona uma vez por semana. Os alunos se reúnem no pátio da escola e, se chove, na biblioteca da escola e declamam poesias um para o outro, que se chama Roda de Poesia. Eles se reúnem em círculo e declamam poesias. O que é interessante no projeto, que ele não é assim uma professora dizendo: essa semana é tu que vai declamar e ela. Não, é espontaneamente. Quem essa semana quer declamar a poesia na roda para os colegas? Então, os alunos espontaneamente. Então, eles levam a poesia para casa, ou eles procuram em casa uma poesia, e nós já temos até alunos já escrevendo poesia já em função desse projeto, né? Então, o que eu acho legal é isso, é essa espontaneidade dos alunos. Nós temos grandes resultados, já tem alunos que nunca declamaram poesias, que agora já se arriscam declamando, né? Alunos muito tímidos, muito retraídos, declamando já poesia, né? E além da questão do contato com os escritores, com os autores de poesia, que também é fantástico, né? Aproveitando a sua fala, professora, a gente tem o depoimento de 2 alunas que participam do projeto, falando um pouco sobre o que elas pensam sobre a poesia. Vamos acompanhar. Eu me sinto muito alegre. Parece que a poesia entra dentro de mim e quando eu estou triste, eu fico muito feliz quando eu declamo minha poesia. Eu acho que é importante porque poesia é bonito de aprender, de declamar.
Bom, professora, como a gente viu, os alunos gostam bastante de poesia, né? Qual é o incentivo que a escola dá para que eles se interessem por esse assunto? Eles gostam mesmo, por causa da roda, a escola é bem da poesia, assim. Nós compramos livros para a biblioteca de poesia, né, em função do projeto também, para que os alunos pudessem ir na biblioteca procurar poesias, enfim. E acaba também dando todo um movimento na escola de que os professores começam a trabalhar mais poesia em sala de aula também, né? Porque aí os alunos decoram suas poesias, declamam sua poesia, poxa, aparece uma poesia interessante na roda, os professores acabam trazendo para a sala de aula também. Então, acontece também um movimento contrário, que normalmente é o professor que leva a poesia para a sala de aula para o aluno trabalhar. E com a roda de poesia também acontece esse movimento. O aluno acaba trazendo a poesia para a sala de aula, que eu acho que isso que é o legal da coisa também, né? E, professora Eliana, realmente é importante que eles tenham esse contato com a poesia desde cedo, e por quê? Com certeza. Em primeiro lugar, eu acho que a escola faz muito bem, porque a poesia é a literatura primeira para a criança. Por conta da musicalidade, da repetição, a poesia é a primeira forma de contato com a literatura que a criança tem. E, então, eu acho que desconstrói aquela ideia de que poesia é uma coisa difícil e é só para adultos. Pelo contrário, né? Os nossos grandes poetas, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Ferreira Goulart, fizeram poesia, e da melhor poesia para essa primeira faixa de infância. Então, com certeza, a poesia tem que estar na escola e tem que seguir da escola adiante, né? Mas se tiver que investir, tem que investir nos pequenos, né? Porque a poesia é o que vai chamar. E a gente acaba, como, por exemplo, os pequenos da faixa etária 5 anos, né? Eles não sabem ler ainda. Sim. Então, acaba levando, mas eles querem declamar também na roda, né? Então, acaba eles levando a poesia, que eles pegam lá na biblioteca, enfim, para casa, e a família ajuda a decorar a poesia. Então, na realidade, a poesia, ela ultrapassa a escola, os muros da escola, as famílias também. A gente faz um concurso de declamação de poesia também, e acaba que as famílias se envolvem muito e vão assistir as apresentações, enfim. Então, eu acho que isso é legal, e é como a professora disse, é o lúdico, né? A poesia, ela é muito lúdica. Esses grandes escritores trazem muito essa questão do ritmo, da poesia, e que acaba ajudando em outras áreas, né? O aluno ali na sala de aula, na escola. O desenvolvimento dele, né? Inclusive na questão da alfabetização ali dos alunos, ajuda muito a escola nisso, assim. Por exemplo, o Mário Quintana tem um livro que é o Batalhão das Letras, né? Exatamente, ele vai fazer uma quadrinha para cada letra, para todo o ABC, nesse sentido, né? De todo o alfabeto. E é uma coisa que ela é lúdica nesse sentido, né? De já apontar para o trabalho com a linguagem, com a palavra mesmo. E o que eu acho interessante também, porque a roda de poesia, ela não tem uma cobrança. Porque, normalmente, o professor da sala de aula, eu vou trazer essa poesia para trabalhar tal assunto, eu vou trazer a poesia para a gente, sei lá, fazer alguns exercícios, enfim. A roda de poesia não tem essa formalidade. A gente escuta a poesia pelo prazer de escutar uma poesia. Claro. Eu declamo uma poesia porque eu gostei daquela poesia. Ela disse alguma coisa para mim, que nem a menina, eu fico feliz de declamar aquela poesia, de ouvir, né? Bom, aproveitando então, professora, a oportunidade, a gente vai ver agora então uma menina declamando uma poesia, a Jennifer Martins, que ela mesma escreveu. Vamos ver? A bandeira do Brasil, eis no mastro ter molhado a linda bandeira do Brasil. Ela é linda, é a primeira entre mil. Tem o verde das folhinhas, tem também a cor dourada. Tem o azul com as estrelinhas, faixa branca atravessada. E traz escrito, ordem e progresso. E eu repito, ordem e progresso. Professora Eliana, além de agregar cultura, o que mais a poesia traz de bom para as pessoas, que a gente pode dizer? A poesia traz uma cadeia entre os próprios poetas e os seus leitores, né? Então, traz esse desafio, esse ponto de desconforto, penetra nas palavras, escuta o que elas têm para dizer, né? E acho que essa é uma forma da gente se articular com a linguagem, que é o que nos caracteriza. E daí talvez eu só vou lembrar ainda me permito a ler um pedacinho do João Cabral de Melo Neto, quando ele vai falar dessa cadeia das poesias, que é uma poesia também infantil, né? Ou seja, um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos e de que alguém apanhe esse grito, que ele e o lance a outro, e de outro galo que apanhe o grito de um outro galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem, e que os fios de sol dos seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, entre todos os poetas e entre todos os versos da poesia brasileira. Legal, a gente aproveita então
nesse clima, para encerrar a entrevista e agradecer a presença de vocês, a participação e as informações. Muito obrigada. Obrigada. E para você que ainda não sabe o que fazer no final de semana, a seguir a Isadora Meyer traz diferentes dicas de lazer para a região na agenda cultural. É isso mesmo, tem shows, estreias do cinema e muito mais. Não saia daí, a gente já volta.